Aqui. Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus. Que bom estar com vocês mais esta terça-feira. Louvado seja Deus. Que bom, né? Hoje reunidos em grupo, né? Seria o grupo hoje da região do Colinas, Vila, São Francisco, Bosque Imperial, e aproveitamos para dar continuidade àquele assunto que falamos semana passada acerca dos pilares da vida da igreja. Que Deus possa abençoá-los, né? Que renove a força de vocês, a esperança nesses tempos tão estranhos, né? Tão diferentes, e que haja realmente direção da parte dele para que nós como igreja nos portemos da melhor maneira possível, né? E assim possamos experimentar tudo aquilo que ele preparou para nós e estejamos atentos para sermos usados como instrumentos dentro daquilo que ele estabeleceu. Queria começar orando, né? E suplicando ao Senhor em nosso favor, principalmente para que ele nos dê graça, nos dê paciência, nos dê perseverança, né? E sensibilidade ainda maior a fazer. Amém? Esteja em oração comigo. Pai Santo, exaltado e engrandecido seja o teu precioso nome. Tu és perfeito em tudo que fazes. Os teus planos são maravilhosos. Tudo que o Senhor fala, acontece. Tudo que o Senhor determina, assim procede. Por isso nós louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome, pois temos entendido que o Senhor continua no poder e na autoridade. Tudo o que tem acontecido, a tua palavra já havia nos predito, e tudo mais que acontecer também já está revelado. Que nós possamos confiar no Senhor, a ponto de não valorizarmos demasiadamente a nossa vida e nem aquilo que almejamos nessa terra, mas que venhamos a entender que aqui estamos por um tempo e hoje estamos para a manifestação da tua glória através de nós. Oro por cada irmão meu espalhado nos 4 cantos da terra, para que o Senhor conceda esperança, perseverança, ousadia e cada dia mais direção do teu Espírito Santo para a realização da obra que o Senhor chamou a desenvolver. Concede, Senhor, tranquilidade aos corações que estão desesperados. Guarda os missionários que estão no campo, muitos dos quais, Senhor, foram também alguns surpreendidos na situação e que não podem retornar, mas que eles tenham a consciência plena de quem serve, para quem serve, e assim eles possam confiar plenamente no Senhor. Também aproveito para orar por todos aqueles que estão enfermos ou perderam algum ente querido. Consola-lhes os corações, guarda-os debaixo da tua graça em nome de Jesus. Dê direção aos governadores, aos prefeitos, às autoridades, que possam realmente saber como se conduzir na situação, trazendo a orientação às pessoas da melhor maneira possível. Oriente os pastores, os líderes da tua igreja também, como se posturar nesse tempo, e assim que nós possamos cumprir a direção, a ordenança e mandado do Senhor. Eu te louvo, eu te exalto, para tudo sempre. Amém. Que o Senhor também nos dê a direção, né, de tudo que há de acontecer nessa hora. Parabéns, Vide, parabéns, Júnior, por mais esse tempo mais esse ano, né, no Senhor, e casados em Cristo Jesus para a glória dele. Que o Senhor possa abençoá-los mais e mais, fortalecendo, renovando a força de vocês e os tornando cada dia mais exemplos de família para que outros desejem ser como vocês são. Amém? Wiltinho, Deus abençoe também, meu nobre. Parabéns, está ficando velho, hein? 4.0, glória a Deus, glória a Deus, chegou na casa dos 40, já faz parte do meu time, aleluia. Parabéns, meu mano, Deus continue te abençoando, fortalecendo também, que o Senhor possa cumprir a vontade dele na sua vida
e esse ministério que ele tem na sua vida possa se desenvolver para a honra e glória dele. Amém? Abração para você, família. Os demais irmãos, abraço também. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos, amigos, irmãos. Estejam à vontade conosco e permitam ser impactados, ser confrontados pelo Senhor nessa hora, tá bom? Que o Senhor possa falar com vocês. É bom anotar, é bom meditar posteriormente, é bom prestar atenção naquilo que o Espírito tem falado à igreja, o que o Senhor tem nos permitido compartilhar com vocês, e estamos aqui realmente para somar, tá bom? As nossas forças, o nosso entendimento, a nossa compreensão dessa grande obra aí que o Senhor confiou a nós. Louvado seja Deus. Semana passada nós começamos o assunto, falamos um pouco na introdução, e na introdução nós usamos o livro de Atos. Não sei se vocês lembram, Atos 2, versículo 42 ao 47. No primeiro momento me detive no versículo 47, né, que eu explicava a vocês que o versículo 47 era uma consequência, né, aquela história da igreja contar com a simpatia do povo, uma igreja que crescia porque o Senhor ia acrescentando, né, pessoas, né, e tudo aquilo que movia aquela igreja, aquela maravilha, aquela coisa maravilhosa que ficamos impactados, ela foi consequência, na verdade, do que havia acontecido antes. E nós vimos o que aconteceu antes. Falando do versículo 42, a gente discutiu alguns pontos ali, né? O versículo 42 diz que eles perseveravam. Eu até usei a tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Ele falava: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como disse? O que mais? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, nas orações, né? Estavam de casa em casa. Vou até deixar o João Ferreira de Almeida aqui pertinho para facilitar. Eu estou usando aqui no James, mas a gente vai fazendo o texto. E após a introdução nós iniciamos o primeiro pilar falando do ambiente da igreja, né? Mas eu queria aproveitar e voltar um pouquinho ao ponto da perseverança. Porque eu queria voltar nesse termo de perseverança. A gente já sabe que a gente está num tempo muito acelerado. Tudo é muito rápido, tudo é num piscar de olhos. Eu lembro que as coisas antigamente, né, não eram tão rápidas assim. Então, quando se fazia um utensílio do lar, por exemplo, uma mesa com cadeiras, era uma coisa demorada, porque tinha que ser quase que artesanal. E lógico, se primava na qualidade. Então demorava-se de fazer, mas também havia qualidade naquilo que era feito. Hoje nós temos o inverso. Nós temos pressa, né? As coisas são entregues com muita rapidez, contudo não com tanta qualidade assim, né? E a nossa vida termina refletindo um pouco disso. Às vezes nós temos uma vida no Senhor muito rápida, muito superficial, consequentemente sem qualidade. E isso é muito, muito sério, porque eu acho que eu comentei um pouco isso semana passada, que o ambiente, né, o meio, o sistema em si nos leva a uma rapidez tão grande que até a nossa mente ela vai acompanhando esse ritmo acelerado, né? E esse ritmo acelerado é tão terrível que a gente não curte mais o contemplar a natureza, a gente não curte mais sentar um pouco para meditar na palavra, né? A gente precisa sempre de alguma coisa que nos estimule. A nossa aceleração é tanta que a gente precisa assistir um filme, né? Que são várias imagens passando e tanta coisa acontecendo. A própria internet, o próprio celular, né, que a gente fica ali o tempo todo e às vezes a gente não está vendo nada no celular, mas fica com o dedo, né, passando fotos ali no Instagram ou no próprio Facebook, né, ou numa outra mídia, né?
mas a gente está com a mente sempre acelerada. E quando a gente vem para a paciência das Escrituras, nos tornamos impacientes. Quando a gente vem para a paciência da oração, nos tornamos impacientes. Por quê? Porque a nossa mente recebeu já tanto estímulo e estímulos que nos levam a acelerar, e quando nós sentamos para ler a palavra, a gente quer o mais rápido possível sair dali, porque é um lugar de calmaria. Por isso que eu quis voltar para esse assunto, porque o que o mundo tem passado hoje, eu também devo ter discutido um pouco com vocês sobre isso, de uma certa forma parou o mundo, né? Gente que estava com casamento programado, possivelmente por agora, talvez não tenha conseguido fazer o casamento. Viagens que estavam marcadas tiveram que ser canceladas. Talvez negociações, né, que estavam para acontecer tiveram que esperar. Então, de uma certa forma, o mundo teve que parar. Por mais correria ou dinamismo que tenhamos, o vírus provou que nós não temos essa capacidade de determinar ou usar o tempo conforme as nossas atribuições. Tem uma coisa que a gente não pode, não está no nosso controle, que é a questão do tempo. O relógio passa e a gente não vai poder dizer, olha, agora é 2 horas da tarde e não vai ser 2 horas. O cidadão que pediu, eu lembro que orou para que o Senhor não permitisse que o sol se posse até que os seus inimigos fossem derrotados, foi Josué, e o Senhor atendeu, né? Mas aí foi um caso lá, e não era um caso de pressa, né? Talvez se fosse nós naquele contexto de Josué, a gente falasse, Senhor, dá-nos graça aí, acelera a gente aí para a gente poder matar logo antes do pôr do sol, porque a nossa mente é uma mente acelerada. E o Josué não pede para Josué pede para o Senhor segurar um pouco, e quando o Senhor segura lá o tempo, quando o pôr do sol a gente vai, e a coisa vai acontecendo. É complicado. Às vezes até essa questão nossa aqui, né? Estamos aqui, eu estou aqui em casa sentado, estou diante de um computador com a câmera e estou falando, e para mim é tranquilo. Eu digo tranquilo no sentido assim, claro, gostaria de estar presente com vocês, mas eu digo tranquilo no sentido assim, eu gosto de falar, eu gosto de expor aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu tenho meditado, aquilo que, lógico, com algumas meditações dos irmãos, como eu te falei do material de Amei, que eu vou analisando, ampliando e compartilhando com vocês. Então eu fico à vontade em compartilhar aquilo. E luto também, né? Esse sistema influencia também sobre a minha vida, eu não estou imune a ele. Então há uma luta também para que eu não venha a acelerar. Às vezes eu já percebi que eu tenho buscado policiar muito, às vezes a forma de falar, até de ministrar, é correndo. Mas o correr, por causa do sistema que já está tão incutido na gente, e aí eu paro um pouco então eu tenho buscado fazer muito isso, desacelerar. A questão da oração mesmo, às vezes a gente vai orar, dobra o joelho, não tem quieto, né? Às vezes a coisa é tão assim que a gente olha para o relógio e parece que já passou, a gente fala, eita, já passou 1 hora, às vezes foi 10 minutos. Mas não é o tempo que está devagar, é a minha mente que está muito corrida, muito acelerada. E esse tempo aqui com a gente é um tempo bom, porque se você conseguir sentar, assistir aí, né? Tem gente que senta um pouquinho, vai para a cozinha e mexe numa coisa. Calma, senta, relaxa, assiste, ouve, medita. É um tempo para isso, na verdade, né? Para a gente focar, né? E desacelerar. Então, por causa desse tema aí, né, dessa questão do sistema, eu vou falar novamente de perseverança, né? Porque precisamos perseverar para seguir no Senhor nesse contexto. Precisamos, porque tudo quer a nossa atenção.
o nosso trabalho quer a nossa atenção, o nosso estudo quer a nossa atenção, tudo requer a nossa atenção e tudo tem que ser rápido, né? Às vezes nós estamos impacientes e é interessante esse ponto da impaciência, porque você está impaciente por quê? Né? Porque você está nervoso. Às vezes o nervosismo não tem a ver com uma necessidade, tem a ver com um desejo de que a coisa seja rápida. Você ontem acordou, na segunda-feira você acordou, resolveu suas atividades durante o dia e dormiu. Hoje vai acontecer a mesma coisa. Já aconteceu uma parte, você acordou, resolveu parte das atividades, mais tarde você vai dormir de novo. E amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã. Então precisamos ser sábios e fazer o que Paulo disse em sua carta, se não me engano, aos Efésios: remir o tempo, esmiuçar o tempo, aproveitar o tempo. E esse remir o tempo, esmiuçar, não é fazer N atividades em pouco tempo. Não. É valorizar as atividades que estamos fazendo e extrair o máximo dela, buscando fazer com os artesãos antigamente, né? Com o máximo de qualidade. Então, que a minha vida de oração seja devagar, né? Seja um tempo assim que eu possa discorrer, e que seja com qualidade, como se eu estivesse esculpindo água, porque eu estou conversando com Deus. É interessante a gente lembrar de pessoas que eram assim: Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo. Parece que está correndo. E a gente não respira às vezes, né? E eu falo calmamente, né? Conversando com ele. Deus tem prazer de nos ouvir, Deus tem prazer de estar conosco. Deixa eu ler um texto com vocês, está em Lucas. Então eu vou trabalhar com esse assunto de perseverança, tá bom? Estamos dentro do primeiro pilar, que é o ambiente da igreja. E você vai entender porque eu estou falando de perseverança daqui a pouquinho. Eu clarifico mais. Lucas capítulo 18, verso 1. Diz assim na minha tradução: e ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Essa tradução é do King James 1611. Então, e ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Vou pegar o mesmo texto, Lucas 18, verso 1, na versão de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Ele usa a seguinte palavra aqui, basicamente a mesma coisa. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. No finalzinho da primeira leitura que eu fiz, desfalecer, né? E outra esmorecer. A gente entende que a oração é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Uma coisa que aconteceu conosco quando vivíamos no pecado era a separação de Deus. Tem um texto de Isaías, se não me engano, Isaías 52, versículos 1 e 2, né? Vamos ler. Isaías 52, eu acho que o texto é esse. Não, 52 é 59. Deixa eu conferir aqui, Isaías. Isaías 52. Não. Aliás, peraí, então 51. Não, então 59. Isaías 59. Isaías 59. Isso, versos 1 e 2. Eu disse a vocês que nós estávamos no pecado e a vida nossa de pecado nos levava a estar separados de Deus, né? Isaías 59, versículos 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encurtada para que não possa salvar,
e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Versículo 2. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim ele não os ouvirá. Então nós, quando tínhamos uma vida sem Cristo, né, nós temos a noção e a consciência que Cristo é o caminho que nos leva a Deus. E na vida que estávamos sem Cristo, separados de Deus, estávamos afastados dele. Então éramos inimigos dele. Então não tínhamos como conversar com ele. Eu sei que em momentos de necessidade clamou pela bondade do Senhor, nós suplicávamos e o Senhor atendia. Mas isso não caracterizava um relacionamento. Eu lembro que uma vez eu explicava para as pessoas que a nossa relação com Deus, antigamente, era uma relação de pedintes. E nós temos que ter cuidado para não fazer essa mesma relação hoje. E quando eu falo de pedintes, eu falo daquela pessoa que está na rua pedindo esmolas. A pessoa está lá pedindo esmola, muitas vezes faz um pedido para a gente e a gente atende aquele pedido. Seja com valor, seja com um alimento, seja com roupa. Mas a gente não tem relação com aquela pessoa. A gente supriu ela ali em algo, né? Já há uma relação de filho com pai. O filho também pede, mas o pai tem relacionamento com o filho. Pelo menos é o que tem que acontecer no natural e normal do relacionamento pai e filho. E é esse relacionamento que em Cristo hoje nós podemos ter com Deus. Então não é um relacionamento de pedintes, é um relacionamento de pai e filho. E é um relacionamento de diálogo. Expressar ao nosso pai a nossa angústia, a nossa dor, né? As nossas necessidades, os nossos questionamentos, né? Falar com ele aquilo que estamos sentindo, ouvi-lo, receber direção, né? Daquilo que ele gostaria que fizéssemos, pois entendemos que ele tem planos melhores que os nossos, e nos caminhar desta forma. No texto que lemos em Lucas 18, Jesus fala de uma parábola, segundo que Lucas coloca, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. É interessante essa palavra nunca esmorecer, ou na tradução nunca desfalecer, porque tem momentos que você está em oração e está suplicando e pedindo algo, e parece que o Senhor não está ouvindo, não está atendendo. A gente sabe que Deus tem um tempo, né? E a gente tem que ter um cuidado para a gente não ficar atrás do sim de Deus o tempo todo. Precisamos valorizar mais o não do que o sim, porque o não de Deus ele reflete proteção, cuidado, né? Muitas vezes fazemos isso com nossos filhos, nós dizemos não, porque somos maus, não queremos dar, mas para protegê-lo, porque aquilo que estão pedindo não é o tempo, não tem a consciência devida, né? Não tem a maturidade devida. Então, por proteção a eles, a saúde mental, a saúde deles também, né? E outros tipos de proteções, nós dizemos não. E a gente sabe que o pai que diz sim para tudo que o filho pede, estraga o filho, né? Porque da parte de Deus, às vezes insistimos tanto que Deus libera, mas aí a gente lembra de uma palavra que a gente fala, às vezes a gente entra pela permissiva, né? E terminamos sofrendo as consequências disso, né? Porque a gente insiste. Deus ele é um Deus bondoso e cuidadoso. Então temos que valorizar mais o não de Deus do que o seu sim. E claro, quando vem o sim é maravilhoso, né? Mas a gente tem que entender que não estamos aqui para que nossos caprichos sejam satisfeitos. E a gente tem que começar a entender que é bom a gente orar, mas quando eu digo assim, o mais, eu não vou dizer em relação a oração, mas cuidado para que a gente não tenha orações egoístas, né? Porque às vezes a gente vai se preocupar tanto com a gente que esquece de orar pelo que tem que ser,
realmente esclarecido. Deus deu a você e a mim uma capacidade maravilhosa de conversar com Ele e ter acesso a Ele. E nós temos que fazer um bom uso desse acesso. Tem um uso pessoal, claro, que você pode pedir, mas é bom você também se expor, você falar, confessar os seus pecados, colocar para fora seus sentimentos, seus desejos, né? Pedir ajuda e também, e principalmente, lembrar do outro, né? Lembrar do próximo, lembrar daqueles que não têm com quem possa, né? Falar por eles, porque se eles não podem, se eles não têm acesso, você sabe que eles não têm acesso, você ora por ele, você clama por ele, né? Você tem acesso. E por isso nós temos hoje orado pelo mundo, clamado por essa situação, uma situação que aflige a todos, né? E no nosso caso, em particular, nós não estamos imunes a ficar enfermos e perecer pela doença, mas estamos convictos e certos para onde iremos. Infelizmente, outros não têm essa convicção e perecerão eternamente. Então, nós que temos acesso, precisamos ter essa sensibilidade. Voltando e falando de perseverança, precisamos perseverar. Não é fácil parar para orar por causa das demandas que a gente tem. E as demandas às vezes não são nem só de trabalho, são da necessidade de diversão, necessidade de assistir algo, né, que não é uma questão de ser pecado, mas às vezes a gente está buscando tantos estímulos, né, para nos tirar, nos fazer sair do foco do problema, e a gente termina buscando os estímulos errados. Às vezes a gente fala assim, tô com a cabeça cheia, vou assistir um filme aqui para descansar. Beleza. Vou jogar um pouquinho aqui, beleza. Mas a oração, ela vai desacelerar você. A oração tem que trazer uma calmaria. É um momento de paz, é um momento de reflexão, é um momento de sensibilidade. A própria leitura também faz isso, né? Por isso que mais importante do que você ler um capítulo, 2, 3 ou 5 de uma vez só, é você ler os mesmos capítulos, se você assim quiser, voltando pausadamente e refletindo naquilo que está sendo dito, né? Senão a gente vai naquela correria e não consegue nem entender o que está sendo dito, né? O próprio vídeo aqui que nós estamos colocando, se você simplesmente senta, ouve e dá um ok e participei, mas se você não parou, não analisou, não refletiu, não se viu na situação que está sendo colocada, não há algo que possa ser acrescentado. Aí o que vai acontecer é aquilo que você não gostaria que acontecesse, o tempo escorrendo de suas mãos, né? Então você ficou tão acelerado que esse tempo que você poderia estar aprendendo alguma coisa ou somando com alguma coisa, né? E lógico, contribuindo também, porque você pode comentar no próprio grupo ou para mim de forma pessoal, termina perdendo isso, né? Então, fica aí uma dica. Eu citei alguns exemplos de perseverança na semana passada e eu gostaria de fazer o mesmo hoje, né? E falar de alguns pontos aqui, ainda mais de perseverança. Tenham paciência comigo, me permitam voltar nesse tema, porque eu acredito que é muito importante a gente falar sobre perseverança, né? É muito fácil a gente desistir das coisas e buscar coisas novas. Foi até um ponto que eu coloquei na semana passada, falando dos discípulos do primeiro século. A preocupação deles era ouvir, repetir e aplicar. Ouvir, repetir e aplicar. E o nosso tempo hoje é um tempo diferente. O nosso tempo hoje é ouvir, passar adiante, seja por zap, seja de outra forma, né? E quero mais. E a gente termina se tornando
homens e mulheres desnutridos espirituais, porque a gente tem muito coisas que ouvimos falar, mas que não está em nós, não está em mim, não está em você. Então me permitam voltar para a perseverança, me voltar para isso, voltar a falar de oração, para que a gente possa ouvir, praticar, né? Ouvir, aprender e praticar, e possamos desenvolver isso com mais vínculo, beleza? Vamos ler um outro texto, irmãos. Eu lembro de eu poderia citar aqui alguns textos, mas eu vou falar de uma outra pessoa. Eu vou falar de Ana. Estou falando de Ana, mãe de Samuel. A gente sabe um pouco da história de Ana, né? Que ela era estéril. A sua concorrente, né? Será que eu posso chamar assim de concorrente? Penina. Deixa eu pegar aqui Samuel primeiro, Samuel capítulo 1, usando melhor precisamente aqui o texto, para a gente ficar bem inteirado sobre isso. Vai perceber que eu não estou com pressa, né? Estou desacelerando. Samuel. Pronto. Samuel capítulo 1. Então, houve um homem, capítulo versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, ele era levita, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha, pois ela era estéril. Versículo 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Versículo 4. No dia em que Eucana ofereceu seu sacrifício, dava-lhe porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Versículo 6. A sua rival, fã de Penina, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, no caso o Eucana, né, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? No caso aqui de Ana, a gente vai perceber que havia insistência dela. Com certeza ela clamava constantemente e queria que aquele opróbrio, né, não ter filho na época era opróbrio, era vergonhoso, cessasse. E não havia o que ela fizesse, não dependia dela. Ela precisava esperar e confiar em Deus. Então ela constantemente orava e teve esse último momento aqui, que Ana não só ora, talvez como ela já orasse, mas ela faz um voto ao Senhor. E nesse voto ela disse que o filho que o Senhor concedesse a ela, o primeiro filho, ela daria ao Senhor. O Tiago Brunet, ele diz algo interessante. Ele diz que toda vez que Ana orava, mas era algo que ela pensava só nela, era como se fosse uma forma egoísta de pensar. E nessa forma egoísta ela pensava na vergonha que ela passava, tal. Mas no momento que ela entendeu que ela poderia oferecer a Deus algo e que seria útil ao Senhor e lógico a ela faz uma oração diferente. Uma oração onde ela volta e ela dedica o primeiro filho ao Senhor. E ali o Tiago Brunet fala sobre isso, sobre
era bom para Deus, porque não havia profetas, né? Naquela época já havia, estava um tempo sem profecias, tudo parado, e ofereceu um menino ao Senhor, né? coisa boa, né? A palavra do Senhor naquela época, se a gente continua lendo, a gente ia ver que era escassa, e a gente continuasse lendo, a gente ia ver que Ofni e Finéias, os filhos de Eli, aprontavam muito, né? E realmente eles eram rebeldes ao Senhor. Eli fazia vista grossa, então a coisa estava muito feia, e ela agora oferece um menino ao Senhor. E o Senhor, e com isso a vergonha dela passaria, porque ela deixaria de ser estéril, e o Senhor também ganharia uma pessoa para ele. E é interessante que o Eli sacerdote vê um determinado momento que ela está murmurando, né? Na oração dela, ele pensa que ela está bêbada, e aí ela diz: não me tome, meu Senhor, a tua serva como filha de Belial, mas isso aqui é tristeza de alma, angústia de alma, tal. Ela não diz exatamente para Eli o que ela estava pedindo, mas ele diz: que seja feita conforme a tua petição, meu filho. Ela recebe a bênção do sacerdote, certo, andando certo ou andando errado, ele era sacerdote, ele liberou a bênção sobre ela. E aí a gente vê que o que acontece, a bênção que o Senhor fez por meio do Samuel na nação de Israel, e lógico a bênção para Ana também, houve perseverança. Não foi um ano, não foi 2 anos, todo ano que o seu marido ia a rival, a Penina irritava, ela chorava e não comia, né? Não participava do sacrifício, e ela queria que aquele quadro fosse mudado. Precisamos perseverar, e você precisa perseverar, e você precisa continuar em oração. Nós não podemos nos dar por vencidos, nem achar que, não, eu já pedi, o Senhor não quis. Não, o Senhor sempre vai responder. Não se preocupe não, porque se for um não, vai ficar muito claro para você. Você vai entender, as coisas vão se encaixar, né? Bem no sentido correto. Outra coisa. A igreja do primeiro século, ela entendia muito bem que tudo se resolvia na oração. Era uma igreja que estava em constante oração. E eu quero ler um texto e finalizar com esse texto de perseverança. Está em Atos, capítulo 12, se eu não me engano. Já estou com ele, vou passar aqui. Então, Atos, capítulo 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou eu me passei. Atos 12. Atos 12. Deixa eu ver agora o versículo. Atos 12, versículo 13. Deixa eu pegar aqui na minha tradução, que eu acho que está mais clara. Minha tradução. Porque tem uma palavra que me chamou a atenção, e essa palavra que eu queria falar com vocês. Ok. Na verdade é versículo 5, não é o 13 não. O 13 só faz confirmar, mas é o 5. Então Atos 12, 5. Atos 12, 5. Diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Só atualizando vocês, Herodes havia matado Tiago a espada, mandou prender Pedro, né? Ele viu que isso agradava aos judeus, e a intenção dele era matar Pedro no outro dia, diante dos judeus. E aí colocou 16 guardas, 4 grupos de soldados, né? 4 grupos de 4 soldados para guardar Pedro. Então Pedro estava deitado lá, à noite acorrentado, a soldados na porta, soldados em todo ali o perímetro.
e um anjo toca ao lado dele e fala: levanta, Pedro, vai suas roupas e vai embora. E ele passa, as cadeias caem dos seus braços, dos seus pés, ele passa a primeira guarda, tal, e quando chega no portão final, o portão se abre sozinho, chega na rua, e quando dobra a esquina, o anjo deixa ele entende que não é um sonho, é real, e ele vai lá para a casa de Maria, mãe de João Marcos, né? No versículo 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante, incessante oração a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmão, a minha perseverança e a sua perseverança tem que ser em constante oração, em constante busca ao Senhor. Tem coisas que realmente fogem ao nosso conhecimento. A gente precisa lançar por terra todo esse pensamento de como se fôssemos especiais, no sentido de que nada vai nos acontecer. Somos especiais porque Ele nos escolheu, mas não no sentido que estamos imunes a enfermidades, ou que estamos imunes à perseguição, a perigo, a acidentes. Não estamos imunes a isso, mas estamos aqui para a representação da glória dele, para mostrar e não só mostrar, mas evidenciar, melhor dizendo, a bondade dele e ser usados como instrumentos para abençoar vidas. Por meio da oração nós vamos fazer muita coisa. Por meio da oração nós vamos impactar a nação. Por meio da oração nós vamos impactar as pessoas ao nosso redor. A oração é fundamental. A oração vai muito mais do que eu orar por algo para meu bem-estar. Deus vai resolver, Deus vai abrir portas de emprego, Deus vai fazer-me prosperar no meu negócio, Deus vai trazer curas na minha vida, na minha família, restaurar meu casamento. Vai. Por meio da oração, vai. Mas não pense que a oração é só para isso. A oração tem um propósito maior. E aqui eu posso até colocar o exemplo de Ana. Acho que no momento, posso até dizer isso, talvez no momento que Ana orava somente para ela, por causa das necessidades dela, a situação até persistia. Mas no momento que ela amplia a oração e o Senhor entra, ou seja, não é algo só mais para mim, porque Samuel não foi bênção só para Ana, Samuel foi bênção para todo Israel. Então, se você entender isso, se você começar a orar de forma precisa, organizada, centrada, com paciência, com sensibilidade, você vai poder realmente desenvolver o que Deus quer que você desenvolva. Isso é perseverança, por quê? Porque, como você viu, não foi no mesmo dia, não foi no mesmo momento. Não sabemos quanto tempo Ana levou na sua angústia, na sua oração. Com certeza Ana orava, porque era uma coisa que não tinha medicina que resolvesse, ninguém podia resolver, ninguém podia fazer uma mulher estéril ter filhos a não ser o próprio Deus. Precisamos perseverar, precisamos continuar. Você está orando, continue orando. Você que está dedicando-se ao Senhor, pedindo por todas essas situações que tem acontecido no nosso mundo hoje, continue orando. Mas outra coisa também que eu quero lembrar e peço que você não esqueça: tem que perseverar? Tem, mas tem que desacelerar também. Repetindo, tem que perseverar, mas tem que desacelerar. A proposta de Deus é se casar com você, não é ficar com você. A proposta de Deus não é ter um namoro contigo, é ser um com você. Então nós precisamos valorizar o nosso relacionamento com Ele. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Eu sei que não falei quase nada, só falei de perseverança, basicamente perseverança e desacelerar, mas eu creio que por meio das entrelinhas e muita coisa que foi também colocada, alguns versículos aqui citados, Deus tem muito a falar comigo e com você, tá bom? Amanhã vamos continuar no assunto, vou ampliar um pouco mais e a gente se vê amanhã, se Deus permitir, tá ok? Eu quero orar um pouquinho mais com você, tá bom? Nessa hora, quero abençoar a sua vida nesse momento. Amém? Pai, eu quero te louvar, te agradecer por tudo, no nome de Jesus. E eu quero orar especificamente por todos aqueles que estão me ouvindo nesta hora, independente de ser hoje, amanhã, depois, mas a todos que tiveram a longanimidade, a perseverança, a paciência de ouvir estas palavras. Eles recebam, Senhor, um impacto, um renovo, uma fortaleza do Espírito Santo para perseverarem na busca do Senhor.
Pai, concede algo especial no que diz respeito a uma sensibilidade à tua voz, para que possam desenvolver a obra para a qual o Senhor chamou. Assim abençoo a todos em nome de Jesus. Recebam graça, fortaleza, renovo, avivamento, saúde, paz, no nome de Jesus. Amém. Prazer estar com vocês. Se Deus permitir, até amanhã. E abraço.